Olá amigos zumbideiros, finalmente aqui eu de volta para conversar, para bater um papo aí legal com vocês. Eu vou falar sobre a possibilidade de se medir o volume do zumbido, tá bom? E vou aproveitar e falar também um pouquinho sobre a audiometria, como interpretar a audiometria. Tá bom, gente? Então, vamos lá. O que acontece é o seguinte, o zumbido não é um som real, é o chamado som fantasma. É uma sensação sonora que os zumbideiros, né, as pessoas que têm zumbido sentem. Então a sensação sonora ou um som fantasma, como eu disse, porque ele efetivamente não movimenta as moléculas do ar, ele não causa mudança de pressão no ar, ou seja, ele não cria ondas sonoras, o zumbido, né? É apenas uma sensação. Sendo assim, você medir o zumbido seria mais ou menos como você medir o volume de um pensamento seu. É impossível, né? Mas a sensação ela é a mais aguda, ela é mais ela incomoda mais e dá uma sensação de ser mais alta para algumas pessoas e mais baixo para outras pessoas. Mas existe um exame chamado acufinometria que tenta fazer uma comparação dos sons que a gente ouve normalmente com a sensação sonora. É complexo isso, mas eles tentam fazer mais ou menos uma medida, né? O quão alto a pessoa sente o zumbido e não o quão alto é o zumbido, porque o zumbido, como eu disse, não emite som, não é uma emissão de som, o ouvido não emite som nenhum, né? No caso do zumbido, desse chamado zumbido subjetivo. Existem casos raros que há som mesmo dentro do ouvido, né? E que a pessoa capta, mas não é o caso da maioria dos zumbidos. Vou começar a mostrar meu exame, né? Minha audiometria ou meu exame audiológico, para vocês verem como que ele está e como interpretar. Então, conforme eu estou mostrando para vocês aí, vocês verificam que é um gráfico, né? A avaliação audiológica, onde mostra orelha direita e orelha esquerda. Pode perceber que o gráfico tem uma queda, os dois parece ter uma queda, né? Olhando graficamente. Então, o que significa isso? Se a gente aproximar, vamos dar uma olhadinha primeiro na orelha direita, você pode ver que as medidas vão de menos 10 até 120 decibéis na escala do gráfico do lado esquerdo. Então, o que significa menos 10 até 120 dBs? dBs é uma medida não linear, uma medida logarítmica de som, de emissão sonora. Não linear porque não é como, por exemplo, medidas métricas, onde 2 centímetros é o dobro de 1 centímetro. No caso de dBs não é assim, 20 centímetros, não quer dizer que 20 centímetros seja 20 dBs seja o dobro de 10 dBs, entendeu? É diferente, pode ser muito mais. E por que tem o menos 10 ali depois do zero? Porque na verdade o limiar sonoro do ser humano é zero, ou seja, é o mínimo de emissão sonora que ele pode captar. Eles colocam menos 10 porque em casos raros acontece de alguém ter um limiar sonoro menor que zero, mas é muito raro. E o zero é para jovens, pessoas bem jovens que têm uma resposta neurológica aos sons muito melhor, têm os seus ouvidos melhores, né? Suas estruturas neurológicas auditivas mais preservadas, porque são jovens, as células tá tudo novinho lá, né?
Então aí, se você vê na minha orelha direita, eu tenho lá que eu preciso de um apito de 10 decibéis para ouvir 250, aí até o 2 kHz. E depois vai caindo, né? Quer dizer, para ouvir 3 kHz eu preciso de 15 decibéis, até chegar em 8K eu preciso de 25. Dentro da normalidade, porque até 25 decibéis é considerado o esperado para a resposta auditiva, né? Nesses testes, né? Do ser humano. Então, mas a partir de 26 decibéis até 40, a pessoa tem uma perda auditiva, é considerado que ela tem uma perda auditiva leve, né, nessa frequência sonora, de 71 a 90, de 41 a 70, uma perda auditiva moderada, de 71 a 90, uma perda auditiva severa, e de 91 para cima, uma perda auditiva profunda, uma pessoa virtualmente surda. Agora vamos ver a orelha direita. Você pode perceber que já começa nos 10 dBs, dos 15 dBs, para eu conseguir ouvir os apitos aí de 250 Hz e 500 Hz. Depois vai caindo e cai bem mais até que chega a 8K, né, 8 kHz de frequência sonora. Eu preciso de 45 dBs. Isso já se enquadra naquela faixa da perda auditiva moderada. Então eu tenho uma perda auditiva leve a partir dos 2K, porque 2K, né, 2 kHz, eu já preciso, 3, eu já preciso de 30 dBs, e depois eu preciso de 45 dBs em 8K, em 8 kHz. Então, a minha perda é leve em 3 e moderada em 8K. Mas eu acho que piorou, porque esse exame já tem quase um ano, falta um mês para completar um ano. E eu sinto que eu piorei muito a minha audição nas frequências mais altas, né? Então, essa é a forma da gente interpretar aí um exame audiológico, né? Ou como chama aqui no exame, a avaliação audiológica, uma audiometria. Agora vamos então entender um pouquinho esse negócio de decibéis, né? E vamos dar uma olhada no exame que eu fiz complementar, onde mostra eu preciso de 30 dBs para ouvir 9 kHz, enquanto que na orelha esquerda 40, e em 16 mil Hz preciso de 55, enquanto que é o normal para os dois ouvidos, né? Mas não tem problema, porque o exame de audiometria de alta frequência, que é esse que vocês estão vendo aí, ele é um exame excepcional, né? Quer dizer, pede-se excepcionalmente os médicos, porque o que importa mais mesmo são as frequências até 8.000. Por que até 8.000? Porque é a faixa de frequência que tem os principais sons, e que é a faixa de frequência também que a voz humana alcança. A partir daí tem músicas, tem apitos que chegam, mas o homem vai ouvir normalmente até os 20.000 Hz, 20K. A partir daí, casos raros, até alguém que ouça mais que isso, 21, 22, e depois disso já é ultrassônico, só animais, como cachorros, por exemplo, que ouvem faixas, frequências maiores, né? Aí vem finalmente a acufenometria, que está dizendo aí que a intensidade do meu zumbido é 50 Hz. Não sei, acho estranho, não me parece, sei lá, parece que é mais agudo, é um chiado agudo.
Mas é difícil, eu não sei como eles chegaram, pelos testes que fizeram comigo, são testes subjetivos, eu respondendo a estímulos, eles chegaram a essa conclusão. Aí coloca lá que a intensidade, você vê que eles usaram o termo intensidade de novo, que também é um pouco discutível, né? No primeiro devia ser frequência do zumbido, frequência da percepção auditiva, 750 Hz, depois intensidade, 4 dB, NS quer dizer nível de sensação, que nível de sensação é bem subjetivo, então NS é subjetivo, 12 dB NS subjetivo. Esses parece pouquinho, né? 12 dB é o que? Uma respiração praticamente. 4 então, quase nada. Porém, na verdade, o importante é a gente ver esse limiar tonal, que está dizendo que na minha orelha direita eu consigo ouvir, eu preciso só de 8 dB para ouvir 750 Hz e na esquerda eu já preciso de 25. Então mostra aí a diferença e a perda auditiva. E o mínimo de mascaramento fala aqui que a orelha direita é 27 e a esquerda é 35. Lembrando que como não é uma medida linear, é uma medida exponencial, 35 pode ser até o dobro não digo o dobro, mas pode ser muito mais do que o que parece aí de próximo de 27, né? Muito mais distante do que próximo de como está aparecendo. Ou seja, eu precisava de um som de uma conversa, duas pessoas conversando é por volta de 40 dB, 30, sussurrando é 30, né? Na verdade a conversa chega até 60 dB, né? Ou então mais do que duas pessoas falando alto para encobrir o meu zumbido, o que não é o caso de fato. Eu fiz um teste que eu vou mostrar para vocês com um aplicativo do celular, que ele é um decibelímetro, ou seja, um medidor de volume sonoro. Existe o equipamento que é profissional, para profissionais, bobagem, não vamos comprar um equipamento caro, sendo que tem um app que pode te dar uma ideia, mais ou menos, do volume sonoro. Se você ligando ele, pode ver que ele está marcando o volume ambiente aí, ele está marcando o volume de 40, 50, que é o ambiente, que está meio barulhento aqui, é meio barulhento essa minha região onde eu moro, e também sons de equipamentos próximos. Mas aí o que eu costumo fazer? Eu ligo um som de um rádio ou som de uma televisão e vou aumentando até eu não ouvir mais o meu zumbido. Aí eu chego lá, que é o mascaramento meu, ou seja, eu preciso de aproximadamente 60 até 70 dB para que seja mascarado meu zumbido completamente. Então, é bem alto, né? Eu preciso de muito. E tem uma coisa muito importante. Eu estou tendo perda auditiva e o meu zumbido fica cada vez mais aparente. Vai chegar uma hora que, se, por exemplo, eu perder mais, vou ter a impressão de que eu vou ter um zumbido maior, até o limite de eu ficar surdo do lado esquerdo, do ouvido esquerdo. E como eu vou mascarar um zumbido se eu não estou ouvindo nenhum som lá fora, né? É uma questão aí importante. Tanto que pessoas completamente surdas que têm zumbido, ou seja, com uma perda auditiva profunda, que precisa de estímulos acima de 90 dB, né, que é virtualmente surda, essas pessoas ouvem zumbido, mesmo que fiquem perto de um jato, né? Porque elas não estão ouvindo o jato, o foguete, elas não vão ouvir, mas vão ouvir o seu zumbido. É uma coisa maluca. Não vou dizer que isso vai acontecer com todo mundo, não é assim, né? A tendência é a gente habituar,
Mas são essas coisas, né, que acontecem. Eu prejudiquei muito meus ouvidos e estou tendo perda auditiva no ouvido direito, no ouvido esquerdo, por causa do uso de ouvir, de uso de fones de ouvido com sons muito altos, e então houve um trauma acústico, não foi repentino, foi um trauma acústico contínuo, né? Vamos dizer assim, todo dia ouvindo som alto e tal, e foi com isso prejudicando as células. E agora que eu estou mais velho, elas começaram finalmente a morrer, as células ciliadas, e com isso meu nervo auditivo começou a apresentar o zumbido como uma excitação, tentando buscar o som que não existe mais. Ele acaba provocando essa excitação nervosa no nervo, e essa excitação provoca a sensação auditiva do zumbido. O importante é saber que uma conversa, como eu estava falando para vocês, uma conversa entre duas pessoas, eu conversando aqui com vocês podiam até ver que mostrava lá no decibelímetro aproximadamente 60 decibéis, né? Se estivesse sussurrando numa biblioteca, por exemplo, são 30 decibéis, uma respiração não chega a 10, né? 80 é um rádio alto, 90 é o trânsito da cidade, dos carros. Aí começa aquelas que podem prejudicar se você ficar muito tempo, né? Como por exemplo, trovão muito alto. No caso do trovão é muito alto, é 110, mas ele é momentâneo, isso não quer dizer que vai provocar um dano no seu ouvido muito rápido. Mas se você, por exemplo, ficar muito ouvindo sons altos numa banda de rock que chega a 120, né, você vai prejudicar os seus ouvidos se você não proteger. Se você for, por exemplo, um membro da banda, um membro do staff da equipe da banda, e ficar muito próximo do som dessa banda. 140 é um jato e 180 um foguete. Se alguém ficar muito perto de um foguete, aí sim pode ter um trauma acústico momentâneo lá e com isso ter uma perda auditiva imediata, ou até um dano causando zumbido, né, imediato, que é uma coisa comum de acontecer com explosões, né, que chegam a sons aí de quase 200 decibéis, ou mais que 200, uma coisa terrível, né? Então é isso, gente. Por hoje é isso. Espero que agora eu consiga publicar aí sem problema de microfone. E deem um like se gostaram, se acharam que a explicação foi boa. E podem dar um dislike também, mas não deixem de se manifestar, por favor. Precisamos que pessoas se manifestem, porque o YouTube é assim: quanto mais like acontece, mais o vídeo mais o vídeo é oferecido para as pessoas que têm interesse no assunto. Ok, pessoal? Então se inscrevam no canal, né? Se manifestem, façam perguntas, etc. E a gente vai falando, tá bom? Um abração para todo mundo.